como é que foi essa relação com a sogra? Porque normalmente, eu sou pai hoje e eu fico imaginando, né? Se chega um rapaz de carro rebaixado lá, querendo namorar a Marina, corre o risco de eu ter que jogar ele da sacada. O Adriano é mais emoção, eu sou mais razão. Então, assim, a gente entra em conflito. Não vou te dizer que às vezes a gente fecha o portão da empresa, a gente, no meio do caminho, amor, ou eu ou ele vira e fala, ó, chega, acabou, né? Então, a primeira coisa é respeitar um outro e ter um objetivo, o mesmo objetivo. Se não em comum, se não tiver, não rola. Pais sempre me aculturaram a não competir. Ah, minha mãe já... Entendeu? Ela cantava a música do Mamonas pra mim. É importante competir, mas eu te mato de pancada se você não ganhar. Senhoras e senhores, ao fundo vocês podem perceber e ouvir leves risadas. Por que será que eu estou sozinho aqui nesta mesa hoje? Jamais. Deixa aqui embaixo nos seus comentários onde está o meu parceiro de todo dia do podcast Marmorizou. Emagreceu tanto que não dá nem pra ver. Emagreceu tanto que não dá nem pra ver? Será que é isso, senhoras e senhores? Cadê a cadeira do menino? Bom, hoje o papo aqui vai longe, hein? Você que trabalha com a sua esposa, você que divide o âmbito profissional, já pensou como é que faz pra deixar os perrengues da marmoraria pra fora da porta de casa? Difícil, hein? Hoje a gente recebe aqui no nosso podcast o Marmorizou para falar sobre trabalho em casal na marmoraria. O meu casal predileto, que estão aqui dividindo a mesa como sempre, o senhor Adriano Godoy. Achou! Nem tá tão magrinho assim. E a Dani, gente, que veio aqui participar conosco. E hoje eu vou sabatiná-los. Para vocês me contarem tudo que acontece na vida profissional e pessoal. Mas é muito Só não precisa simples. falar como fez o bebê. Isso tá. Não, isso foi um quiser eu dou a receita depois. O Júnior Andrade perguntou aqui. Não, é que um caiu por cima do outro e aconteceu e Foi. e aí foi, Quando viu, isso foi. que aconteceu. Não, isso não foi, porque se eu caísse por cima de vocês estariam em óbito agora no momento. Mas, pra ele ficar quietinho, assim, ó, bonitinho, educado, tá vendo? Tava pomposo. Eu tenho que Hoje, estar do lado. Tem que estar do lado, é será verdade. que hoje vai conhecer um novo Adriano? Um cara Será? mais... Eu digo que todo homem frouxo é outro homem do lado da mulher. Pelo amor de Deus, você representa aí, hein? Cala a boca, rapaz. Não é nem 1%, daqui a pouco... Não... Ô, Dani, faz um favor é. pra gente, nessa câmera aqui que é sua, pede pro pessoal se inscrever no canal. Galera, se inscreve no canal do Marmorizou, começa, ativa os sininhos pra você ver essas beldades aqui, né? Por favor. A gente Não é sempre que tem uma mulher. A gente não ganha dinheiro aqui no Ó, podcast, isso foi uma né? crítica? Hã? Isso foi uma crítica? Ah, Não é sempre que não tem uma mulher, já tá mais ou falando que tem que menos, chamar mas mulher. tem, Tem que ser nós, tem né? que ter mais Ok, mulheres. deixa claro. comigo que eu vou ligar. Tem uns contatinhos. Mas você Tem umas já mulheres... começou a encrenca. É, Nem já. falei nada. Não, você falou que precisa de mais mulheres, eu vou trazer mais mulheres, Não, dançando é do ramo, aqui. do tá. nosso setor. Se A fecha mulher aí. que tá com a Maquita na mão, essas coisas. Exatamente. Ó, a Maquita, aqui a gente tem uma regra, né? Você sabe, Alô, né? Falou Maquita. marca, aí Maquita, Bora. colocar aqui. Vai ficar bonito. Por favor, vai ficar bonito. patrocínio. Eu não sei se esse lado me favorece, tá? O perfil aqui que eu tô. Mas, bom, de qualquer forma, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, envia pra todo mundo. A gente já ganha dinheiro com isso aqui? Não, né? Ainda não, né? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho que começar a ganhar, eu tenho que comprar mais relógios, vocês me botarem nesse negócio. Então, e a minha esposa E eu quer mais você quer fraldas. bolsas, Dani? Claro. Quem não quer? Qual Qual mulher quer? que não quer, né? Todas Vou falar o que você você falou de pra pelo mim. menos 30 bolsas. Vou falar o que ela falou pra mim. Diga. Esquece, agora é só fralda. Ah, O pega. bumbum gira. Feitiço voltou contra o feiticeiro. Não. Gente, Ao Dani, Marmorizou. vou começar as perguntas por você. Vamos lá. Em que momento de falta de lucidez você aceitou estar com este rapaz, não na vida, no relacionamento, porque ele é um belo partido, Muito obrigado. mas como que a gente convenceu a ir pra marmoraria? Qual Muito foi o boa tilt, pergunta. o bug que deu ali? Que você falou, acho que vou, deve ser bom. Você acredita que não foi meio que ele que fez essa proposta pra mim? Nossa, então você tem zero culpa, viu? Quando ela reclamar, tô estressada. Ah, ele joga muito na minha cara. Zero culpa. Na verdade, foi assim, foi um acontecido, não foi proposital, não foi pensado. As nossas ações foram levando a isso. E a gente sempre se deu muito bem, a gente se conhece desde a escola, e aí a gente sempre resolveu tudo e a gente tem um combinado. O combinado sempre foi ser 50% para cada um. Ah, mas lá Nem- atrás não era isso, né? Não, porque Como é que agora, você parou lá na marmoraria dos meus pais? Agora Conta é aí. 90% eu, porque nós somos 3 meninas contra você. Então eu tô Entendi. ganhando, a gente tá não, ganhando. Tá certo, é isso aí. Não, mas lá foi assim, lá atrás a gente... Do início, né? Vamos lá. Eu trabalhava numa contabilidade,
Ele trabalhava já com os pais e surgiu uma vaga. O Adriano... Na marmoraria? Surgiu uma vaga na marmoraria. E aí o Adriano, muito ciumento na época, era muito. Hoje é 0%, Sério, mas véi? antes era Um pouquinho, né? 99%. E surgiu a vaga, e aí a mãe dele era amiga da minha mãe. E a gente conversando, o meu sogro conseguiu uma entrevista. E essa história é muito legal, porque há pouco tempo atrás eu encontrei essa pessoa que eu iria trabalhar. Que E o é o Adriano não Kevin. deixou. O Kevin, que foi no Marmorizou Day, o gordinho. Lembro, Kevin, Ele claro. tinha uma distribuidora e tava precisando de alguém pro RH dele. Aí o meu pai falou assim, a minha nora... Mas você não tava na contabilidade, na paz de Eu Cristo? trabalhava na contabilidade, no Vale do Anhangabaú. E isso deixava o Adriano louco. Tinha medo, né, Porque mano? eu saía Ela pegava 5 da trem, manhã. metrô, tudo sozinha, 5 da Saía manhã. 5 da manhã. É que São Paulo tem dessas, né? Eu tinha que ir numa obra hoje, daí ontem à noite falei, vou calcular o horário que eu tenho que levantar pra tomar meu café na paz e depois ir pra obra. Olhei no GPS do endereço que me mandava, 15 minutos do hotel que eu tava. Falei, 15 minutinhos. Então fiz o cálculo, levantei, tomei café. Eu não sei o que aconteceu aqui nessa região, que quando eu entrei no táxi, aliás, deu 1 hora. Eu falei, não é possível. Agora eu vou ter que ligar pra me desculpar. Eu falei, não tem condição E de vai morar chegar nesse lugar. quase no outro dia. Cheguei São uma, Paulo é assim. uma hora atrasado. Meu Você não Deus. vai pra nenhum lugar em São Paulo menos de 40 minutos. Ah, então esse Não vai. vale do... Como é que chama? Eu ia pra Ah, morava em Anhangabaú? Guarulhos. De Isso aí. Guarulhos eu ia pro Anhangabaú, que é ali, Praça da Sé de São Paulo, Tá, Centrão. conheço, aham. Saía de lá, trabalhava na contabilidade, trabalhava no RH, eu fazia faculdade de RH. Saía de lá, ia pra faculdade, À noite, chegava 1 tipo, da madruga, só dormia. 5 saía. Dormia Só 4 horinhas. 4 horinhas. Que bom saber que dá pra gente aumentar a intensidade de trabalho nessa mentoria. Dormia 4 horas, agora tá Mas a gente dormindo, era né? Mas jovem, eu né, continuo Ricardo? nessa Agora- pegada. É quase isso aí. Né? Só que antes era de segunda a sexta, hoje é de segunda a segunda. Não... Melhorou, então, Melhorou. Melhorou. Entendeu? Então hoje as folgas são pouquíssimas. Aí você ia trabalhar na distribuidora que o seu sogro Aí, arrumou. conversando Porque com o Adriano tinha ciúme e também não gostava desse rolê todo. Ah, meu sogro virou e falou assim, nossa, tem um amigo meu que tá procurando. Vamos lá, marca a entrevista e você vai com a gente. A gente vai pra Marmoraria. Era na mesma avenida da Marmoraria, na Engenheiro. Tá bom, marquei e fui. Aí o Adriano foi me deixar, aí nisso o meu sogro já desceu pra olhar chapas, porque ele vendia, era uma marmoraria, mas ele, na verdade, ele não atuava muito no ramo de marmoraria. Ele vendia Ele chapa. vendia chapa. Então meu sogro já foi, enquanto eu fiz a entrevista, meu sogro já desceu, foi dar umas olhadas nas chapas lá. E aí a hora que eu entrei no galpão, só tinha homem, né? Uhum. O que marmoraria tem? Homem. E você exigindo que a gente traga mais mulher. Tá cheio, tá fácil. Tem que entrar mais mulheres. Mas hoje já tá mudando isso. É verdade. E aí, eu entrei pra fazer a entrevista, subi, fiz a entrevista com o Kevin na época, desci. Quando eu desci, o Adriano já tava com a cara fechada. Eu falei, meu Deus, o que será O que eu fiz, né? aconteceu? Uhum. Mas tá bom, peguei, fui embora, ele foi trabalhar. Aí ele me liga à noite e falou assim, você não vai trabalhar lá coisa nenhuma. Por que, senhor Eu não Adriano? falei coisa nenhuma. Ah, eu não me lembro na Eu falei, época. Ele porra falou, nenhuma. é, eu ia dizer, eu Falei, porra. não, mas Eu não porra vou, nenhuma. daqui a pouco eu solto, né? Mas pena que eu não posso tomar gin. É. Aí ele falou assim, você Quem não vai tá tomando trabalhar. gin? Não, pena que eu não posso Mas tomar um ginzinho. alguém tá tomando gin? Ah, não, né? No Só meu copo água, é né? água. Água É. mineral, não. Café e água também. Isso, 2 é vezes álcool, pra com garantir. certeza. E aí ele falou, você não vai trabalhar lá, coisa nenhuma, você vai trabalhar comigo. A minha mãe tá precisando de uma pessoa no RH, tá uma zona multiformas lá. Machista. E você vai trabalhar comigo, você não vai trabalhar lá. Eu, tonta, Aceitou. 17 anos na época, eu vou. Besta, né? Muito idiota. Mas A gente só fazer o quê? percebe depois. Né? Né? A minha mãe, mais boba ainda. Falou e que minha mãe ótimo. falou assim: que ótimo, a Minha minha amiga bebê vai tá com a minha amiga. sair de carro, vai voltar de carro, vai trabalhar bonitinho com quem que eu conheço, porque minha mãe Uhum. não dormia, né? E comecei. Aí comecei a organizar tudo, comecei de fato no RH. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegou na Multiformas, quantos anos atrás isso? 20. Meu Deus, 25? Mais, né? Não, Eu é tinha- por aí, 25. É, uns 25 anos atrás. Tudo isso? Não pode Não. ser, né? Não, tu não tá com A 42? Não. É, uns 15 anos atrás. Isso, pra 32. Não, Você vamos tá lá. com quanto Sou agora? casada há 17 anos atrás. 17 anos atrás. 17 anos atrás, isso. E aí, qual era o maior perrengue que você percebeu ao chegar? O que tava mais desorganizado? Teu impacto quando você trabalhava na contabilidade. Tem que estar tudo muito bem regradinho. Cuidava da área de recursos humanos. Quando você chegou na marmoraria, que talvez muitas até hoje não tenham essa área de recursos humanos lá dentro. O
que você percebeu? Qual era o maior problema que você identificou logo na entrada? A primeira coisa que eu pensei assim, embora eu era muito nova, então não era tudo que eu fui pegando de cara. Primeira coisa, o ambiente. O ambiente tinha mudado muito, porque a contabilidade era todo mundo engravatado, uniformizado, sem barulho, todo mundo na sua mesinha, as mesas todas iguais, era Ar-condicionado. ar-condicionado, recepção, salas Chegou lá, de tomou um reuniões. pozão na cara e um ventilador fazendo barulho. Que às vezes o cara tinha que fazer assim É, pra rodar. Eu não tinha nem mesa, Nossa, pode crer. né? Eu não tinha nem mesa, nem um Ah, não tinha nem telefone. mesa, tá. Eu dividia Aí com a começaram a chefe organi- sogra. Mas aí o gerente, né, já começou. O que você Eu não sou precisa? Precisa pegar um celular pra ela, precisa pegar, É lógico, fazer né? uma Ah, mesa você era pra gerente ela. na época? Não é nada, eu era o filho do dono. E aí eu falei, Entendi. não, a Dani tem que ir por um celular. Você quer que ela ajude a trabalhar, a melhorar as coisas na empresa aqui, ela precisa de um O celular O Adriano novo. sempre foi da melhoria, até hoje. Legal. O Adriano, ele sempre foi assim, organizado. Essa parte eu não posso reclamar dele. Então, a questão de organizado, sujeira, ele odeia sujeira. Odeio. Inclusive, Ele já chega eu reclamando. trouxe sem querer uma cueca dele da Itália e tava limpíssima. E o que você tá fazendo com a minha cueca que eu não tô entendendo? Não, a Mila falou assim, essa cueca não é sua. Eu falei, só pode ser do Adriano, Meu cara. Deus, ficou estranho, né? É o único cara que tava comigo lá, você deixa jogada. Eu guardei e Não, trouxe. você é muito bonzinho. É. Com certeza você é o tipo de cara que olha a cueca. Ah, uma cueca do meu amigo eu vou levar. Não vi, eu peguei. Você ficou acho com que peguei, saudade. Foi joguei. Ficou com saudade, pegou minha Mas é cueca, organizado, abraçou minha organizado. cueca. Não, ele é organizado. E aí ele odeia sujeira e bagunça. Então, assim, lá em casa é vergonhoso o meu lado e o lado dele. Então, ele sempre me pega muito. E na empresa sempre foi. Então, uma das coisas que ele não suportava era essa falta de organização, não ter pasta. O Adriano é o tipo de pessoa que toda semana ele ia na papelaria. Comprar uma pastinha. Irmão, Comprar eu gastava uns 200 pau por aquela sabe 15 fácil, dias. fácil. Você sabe que eu, até pouco tempo atrás, de fato, só mudei quando um dia eu comecei a ver os arquivos, né? Que o sobrando do ano pro outro. Eu falei, caramba, eu vou parar de usar papel. Além de ser mais sustentável, né? Eu falei, vou jogar tudo pro Drive, pra nuvem, porque eu também era viciado e era por cor. Tipo, os clientes faixa preta, a pastinha preta, aí roxa, tudo. E quando não tinha a cor que eu queria, que eu já tinha comprado tudo, eu ficava louco. toque, É, né? tótico, Toque, assim, né? é isso aí. Não tem outra Era pasta palavra. por pessoa, Isso aí, etiquetado. Eu pegava as coisas. por fornecedor. Pegava não sei a o quê. mesa do meu pai, era uma zona. Eu pegava a mesa e organizava todo dia. Nossa, a a mesa gente do ia meu ficar pai. louco, né? Porque não acha mais nada. Aham. Desorganizado. Ah, onde tá isso aqui? Tá dentro dessa pasta etiquetada. É só você procurar e colocar. E por favor, pare de. Vê se faz assim na É próxima. desse jeito, irmão. Mas aí Sim. que tá, né, cara? Não adianta você querer mudar o outro, né? O comportamento do outro, o cara não vai mudar. Não tinha. Tanto que quando tinha que organizar, que era a parte chata, que ninguém queria fazer, querendo ou não, já jogavam pra ele. Então já faziam de propósito pra ele ir e ter que arrumar. Que ele vai Já arrumar. jogava ele naquela mesinha ali, de propósito, pra ele sentar e falar, não, aqui eu não vou Que não sentar. vai dar. Então aí eu cheguei, ele fez uma puta mesa de Dallas da hora pra mim. Nossa. Isso que é um homem. Ó, Ah, mas na época, 15 anos atrás, era um viado. toda bonito, irmão. boleada. Toda boleadinha. Agora voltou, não de fala não. quina. Então, assim, eu tinha uma mesa, não era uma mesinha. A mesa já pegava, assim, ó, de quina, em Dallas ali, colocou uma cadeira. Tratei Já bem, né? A nova funcionária. É. Não, você imagina que louco, né? Porque às vezes o cara, você que tá na sua marmoraria, não parou pra organizar nem seu escritório, fica todo dia dizendo, porque eu não tenho espaço pra ter um showroom. Porque é diferente, né? Que eu vejo lá na Nobre, tem um showroom. A gente não começou assim tão fácil, não. É, eu criei a Nobre já com o showroom, né? Mas não foi tão fácil. Fiquei um ano trabalhando para terminar de montar o primeiro showroom. A Multiforma está começando agora o mais novo showroom, desconectado da fábrica, com outra proposta. Então, o interessante é que você, com poucas ações... Alô, Multiforma! Aê, patrocinar aqui! Além disso, você pode, com poucas ações, com capricho, utilizar do seu próprio material para fazer a mesa, para o pessoal É isso trabalhar, aí. organizar, mas muita gente tem dificuldade nisso, né? Porque não consegue organizar, ver tempo. Então, o primeiro ponto que te assustou foi a falta de organização. a falta de Não organização. tinha processo nenhum. Não, imagina. Imagina. Processo só Que se era um fosse, processo, só se não. fosse os clientes processando. Só se fosse isso, as cartinhas chegando dos fornecedores que não pagou. Não tinha uma pessoa para me lidar com certo assunto. Então eu sabia ali que vendas era quem tivesse ali sobrando. Como assim? Assim, não tinha um vendedor específico, um Todo mundo gerente, um vendia, todo mundo, supervisor. tudo. Olha, com quem eu vou falar sobre produção? Com quem eu vou falar sobre... O cara vendia, o cara passava pra corte, o cara acompanhava, o cara ia medir, o cara recebia e prestava conta para os meus pais. Era Nossa uma Senhora, pessoa só não só. montava.
Só não montava. E não dava acabamento. Quase. Quase isso. Aí a única coisa que era muito certo, que a administrativa era com a minha sogra. Então era financeira, era com ela, fiscal era com ela, compra de material era meio a Diga-se de meio. passagem, sem nenhum tipo de educação voltada para RH. Minha mãe administrou muito bem durante muitos anos. No entanto, que a marmoraria foi crescendo do jeito deles, mas foi crescendo No feeling ao dela. longo, teve no feeling dela, nessa, né, sempre sabe, buscando, organizando, recebendo, aquela coisinha, preciso pagar, e ela teve uma ajuda de algumas pessoas das antigas. Minha sogra não tinha preguiça, entendeu? Então, assim, se ela tinha que aprender, ela ia atrás. Isso. Então, ela qual era o meio dela aprender? Porque no começo da marmoraria, meu pai era gerente de distribuidora, e ela tocou a marmoraria sozinha. Entendi. Entendeu? E é muito louco, porque você vê, né? Não ter preguiça de aprender. Hoje tem uma porção de pessoas que têm oportunidade, não é capaz de... Você bota no YouTube, cara, o que você tem pra aprender de graça, sabe? Uma vez eu tava dando aula e o aluno disse, mas eu não manjo de Excel. Eu falei, cara, então faz o seguinte, quando terminar a aula aqui, você dá um Google e assiste um cursinho de Excel No de YouTube, 15 velho. minutinhos, uma aula por Hoje, dia, que você resolve a qualquer vida. criança, gente, para e vai no Google ver como é que faz alguma Exato. coisa. Ou não sabe ver um vídeo ou assistir alguma coisa, eles vão lá, eu aprendi, eu tenho minha E filha. a Minha filha 16 fala, mãe, ó, é só você fazer isso, isso e Que isso. eu vi aqui, tem lá um como fazer. É. Há 17 anos atrás era muito mais difícil, né? Nossa. Sim. Então, assim, a parte de documento era organizado, era bem parecido com a parte da contabilidade. Então, eu já cheguei, já tinha o armário, as pastas abertas, tinham 2 números de telefone, 2 pastas abertas, a conta de água, a conta de luz, tudo certinho, o aluguel dos funcionários. Então, essa parte estava sempre bem organizada, ela sempre exigiu isso. Então, não teve muita diferença da parte contábil. O que pegava não era a parte administrativa. A parte administrativa estava ali tudo lançadinho, ela tinha planilha onde ela lançava as vendas, o recebimento, o que ela comprou, enfim. Então, ela sempre foi em busca de alguém para ajudar ela. Ela sempre tinha uma contabilidade ali e onde ela fazia o certo. E a gente aprendeu com eles sempre fazer o certo. Então, Não importa se desse prejuízo. valor para nós, exatamente. Né? Então, o valor para nós que a gente leva até hoje é isso, é não mentir. É a primeira coisa que a gente, olha, não importa se você errou, se Fala. você fale, eu errei e agora a gente vai fazer isso para consertar. Então, mentira é um valor pra gente, a gente não suporta mentira. Então, isso até hoje, não dá. E pro nosso relacionamento também foi isso. O que a gente conversou desde lá dos meus 16 anos foi mentira. Se mentir, acabou. Porque hoje você tem a condição de você virar e falar, de assumir que errou. O que vai te dar de problema? Você assumir que você errou. Ninguém é perfeito, nada vai acontecer 100%. Então, tanto na parte administrativa ali, quanto na parte de lidar com pessoas, a primeira coisa que eu aprendi com eles e levo é a mentira. É sempre falar a real. Aconteceu isso mesmo, não fiz, não me dei conta, era pra mim fazer, não sei. Então, E é curioso, né, Dani? Porque ouvindo você falar sobre mentira, parece ser um valor tão... A sinceridade parece ser um valor tão inegociável, né? Que a gente tem na base familiar, pelo menos as pessoas que foram bem educadas. E agora, quando leva pro âmbito da empresa, muda um pouco. Parece que não é uma mentira, né? Às vezes vou só omitir. Só omitir. Às vezes eu vou só distorcer um pouquinho pra me... Porque se eu falar toda a verdade, vou ter um prejuízo ali. Aí você pega o cara que diz, não, porque o caminhão furou o pneu, porque não sei o quê, começa esse rolo, isso aí vai dando um enrosco na vida do cara tremendo. todas as obras do cara têm algum problema. Sim, Porque daí você começa atrai. tudo. Então, eu falo muito isso pro Dri. Dri, é assim. E pros meninos do meu time, eu falo, olha, galera, vamos falar a verdade. Se a pedra quebrou carregando, faz um vídeo. Ó, quebrou. Me manda. Ó, quebrou, a gente vai refazer. Olha, o menino se atrasou. Olha, hoje é rodízio do carro. A peça não ficou pronta. Não importa qual é o motivo de não ter estado lá no horário. Mas fale a verdade. Porque você falando a verdade, o cliente ele vai falar o quê pra você? Ele pode até reclamar? Ele pode. Ele está no direito dele. Querendo ou não, aconteceu alguma coisa e não tá ali no dia. Mas você não tá mentindo, porque eu falo, mentira tem perna curta, tá na cara. Você nem consegue falar direito. Uma vez... Ou... E a gente vende uma coisa sincera, né, cara? Então, se você não aplica isso com medo de qualquer tipo de represália que seja,
você não tá sendo congruente com o negócio que você quer entregar, tá ligado? Então, Vendeu sinceridade. vendeu agora sinceridade e começou na a- hora de falar a verdade, você inventa que o fulano de tal tá com soluço, tá ligado? E não foi trabalhar. Essa, Então, essa da mentira tem perna curta, é certa como tudo, né? né? Eu lembro que um dia eu recebi um atestado de uma colaboradora, era a mesma foto do atestado de muito tempo atrás, aí deu um zoomzinho, deu um crop na data, eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Eu falei, não, Não vai dá. durar muito isso aqui, né? A mentira realmente tem perna curta. Não deixa essa E- colaboradora assistir. Não, mas E é- Já não tá lá mais. já não tá mais. Ah. é, As a pessoas gente- não ficam. Não, mas assim, Também. eu trato isso, isso chega a ser cômico, que eu trato de uma forma, Uhum. hoje não passa Não é mais igual por mim, um mas eu ex-colaborador que mandou tratava de um foto que jeito- tava no. Ah, não fui trabalhar porque eu tô no hospital. Aí ele mandou a foto, mostrou o lado de fora do hospital. Tava de noite. E era de E dia. era de dia que ele mandou. Será que você já passou por essa aí? Ah, então- não passou. Então, eu entendo isso aí. Mas é isso que a Dani falou, tipo, quando você tá na sinergia da sua empresa e você aplica cultura, quem não tá na mesma vibe não fica, Sai, irmão. sai, É impressionante. É imã positivo e negativo. Bum. É impressionante, impressionante. Tudo aquilo que a pessoa se vendeu, ela não consegue por muito tempo manter aquilo. Se ela não for Se não for congruente, verdade, se não for é. verdade. Então, poucas coisas ela já vai mostrando que ela não é aquilo que ela se vendeu. Então, aí você já vai pegando. E aí não tem jeito. Ou você pode até omitir alguma coisa para o cliente, ou para o colaborador, ou para mim, né, mesmo para ele. E aí ali alguma coisa vai acontecer que você fala, Escapou. escapou. E pode ser que não seja até daquele outro cliente, seja de outro, mas aí você já pensa naquele. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Já vem da minha adolescência. É cultura familiar. É cultura familiar. A família inteira dela. Desconfia. Muito Deixa eu ver. Deixa eu esse ver quem é esse gordinho aí? Normalmente- E esse gordinho aí? O que ele quer? Assim, Mas normalmente eu estou certa. é você. Mas tem- isso aí é o sexto sentido da mulher. É, o sexto, irmão. o sétimo, Não, mas a oitavo. Dani é tipo. Eu sou muito observadora. Você que trabalha com a sua mulher, É, irmão. quando ela disser, isso aí não sei não confio. Bicho, nem contrata. Não, esquece. Né, esquece. Já Exatamente. tira ali que é a voz do divino falando com você. Mano, exatamente, irmão. Uma linha direta. Exatamente. Né? Porque, mano, O quando cara eu vou insiste, só se contratar ferra. e a Dani bate o olho, não é julgamento, é impressionante. Não, eu observo. Ela antes. observa, tal, ela bate o olho, aí ela faz algumas perguntas, o cara troca meia dúzia de palavras com ela faz assim pra mim. Eu respiro fundo, a hora que sai, eu viro, né, o capeta. Eu falo, não, Ó, a pessoa não vai fazer isso, nem vai fazer aquilo, não vai fazer, sabe por quê? É comportamento, você vai ver. Semana que vem ele tá É fazendo isso. impressionante. O Charles, Ela tem esse sentido. o Charles também apurado. não é mulher, mas é assim super Mas desconfiado. parece, tô brincando. Porra, Charles. Charles. Super desconfiado. E aí, lá na empresa, a gente tinha como meio que termômetro, assim, principalmente no ambiente digital, que aparecia muita gente o tempo todo, a Mila e o Charles como medidores, né, de confiabilidade da pessoa. Então, o Charles olhou assim, falou assim, que a Mila confirmou, falei, é 2, hein, é 2. É, esquece. Já era. Toda vez que eu insisti, me dei mal. Deu ruim. Deu ruim. É, Ó, sim. eu queria saber de vocês, depois de começar a trabalhar junto, de ter esse primeiro impacto saindo da contabilidade para dentro da marmoraria, qual foi o segundo momento em que vocês perceberam que a união do casal no trabalho fez uma primeira diferença? O nosso objetivo era o mesmo. E quanto tempo levou, assim, tipo, a primeira coisa que realmente falou, pô, a gente junto conseguiu mudar isso dentro da Nesse empresa. lapso de tempo, a gente namorava, ela veio trabalhar comigo e tal. Não moravam juntos, só namoravam. Não, só namorava. Né? Ela tinha 17 anos e eu tinha que bom que quase namorava. 18, 19. Se eu morasse junto, eu estaria Tá preso. preso no momento. Mas a gente namorava e tal. E aí, quando eu fiz 19 para 20 anos, na vida louca do bagulho, eu terminei com ela. Ah, deu uma revoltadinha. Deu, né, pai? Aí Não, não foi nem briga não foi nem briga de uma soleira errada. Nada. Foi pessoal, aí a gente separou na parte pessoal e automaticamente ela Saiu da empresa. saiu da empresa. Nossa, que daí ninguém merece, né? E ela saiu Trabalhar daí- com, Trabalhar- com a sogra e com o com ex. ex. Com ex, Não, tá? nossa, Cunhado, isso, com não. primos, não. A Dani não é Nossa dessas, Senhora. irmão. Não. Cunhado que fosse esquece. bom não começava com C, né? CU. Beijo pro meu. É, Os meus. manda um beijo pro seu cunhado aí. Não vou mandar, não. Vocês vão ver muito Dani. Primeira vez que eu bato a campainha sem marca, que a sinceridade. Dani não- sincerona, vocês vão conhecer muito, é muito bom. Mas Não tem enfim, limites. tava...
Tô Tudo brincando. tem limite. Tudo Eu tem sei. limite, tô brincando. E aí a gente se separou e tal, né? E aí com 21 anos, irmão, a gente continuei trabalhando, mas aí eu tava na bagunça, né? Aquela coisa de jovem e a coisa tocando. Empresa familiar, daquele jeitão. Uhum. Quando eu fiz 21 Quando ela anos... saiu, o que você sentiu de falta, além da presença da loira? Não, na presença da loira eu não senti nada, porque eu tava na vida Nossa. louca, no bagulho voando. Faz assim pra ele, a câmera nem vai pegar. Mostra o dedo, não. Gasta Fala energia. assim, Abaixa esse a dedo aí, galera entendeu? fala, por que você dá... Eu falei, meu, já foi. É, Eu não... Aí, Nem, deixa eu terminar aqui. Deixa ele Aí ter o com 21 bonzão. anos, o que aconteceu? Não, bonzão não. Achar Eu me que arrependo, era. amor, eu me arrependo. Achar que era. Aí, com 21 anos, eu tive uma doença, né? Aí eu fiquei doente. Aí bateu. Eu tive uma doença chamada pancreatite necrohemorrágica. Caralho. É uma E é infecção generalizada no pâncreas. necrose no pâncreas, E aí, a cada Inflamação. 10 casos, 8 era óbito. óbito. Que baita notícia. Não, contando, Suave, né? suave. Suave. E aí, nessa questão do tratamento, fiquei 30 dias internado na UTI e tal. Caramba, mano. Aí ela só chegou pra Você saber não como... sentiu nenhuma vontade de você E tomar que aí- morra? Não. Não, fala a Fala a verdade. verdade, Não, sincerona. a verdade era que quem estava vivendo era eu, né? Porque ele estava na cama. Pessoal, o episódio vai acabando. Eu estou indo já. Ficamos tomar por... meu gin. Quem estava vivendo... Por isso que eu falo, o que vai e volta nessa vida. Cuidado com o que você faz. Eu não jogo a soleira em Porque- ninguém. Quando você diz estar vivendo, não vou nem perguntar. Não, Deixa não, pra lá. não faz parte do Deixa episódio. Já quieto. passou. Mas eu não Sim. sabia, na verdade. Porque Tava macetando, né? quando a gente conversou, eu falei assim, beleza, vamos terminar? Vamos terminar. Acabou, E acabou. aí eu fui viver minha vida É porque tinha o quê? mesmo, de- Orkut? Tinha. Aí tira do Orkut, né? Tinha. Tira do Orkut. É Isso mesmo, Mensager, isso aí. gente. Não, como eu tô me sentindo velha, meu Deus, Nossa. Mensager, Orkut. E aí, beleza, Tá uma é jovem isso que senhora, você amor. quer? Tranquilo, tá bom, terminamos. E aí eu fui viver minha vida. Aí eu continuei minha faculdade Voltou e pra tal. contabilidade? Ah, mas eu também vivi, viu, pai? O que eu fui fazer? Eu fui continuar minha Nutricionista. faculdade. Aí, larguei o RH e fui fazer nutrição. Nutrição, é. Mudei tudo Total. e fui vivendo. E aí, daqui a pouco, a minha mãe fala assim, nossa, o Adriano não tá legal. Eu sou ruim. Falei, foda-se, Adriano. Não dei bola. Ou Não dei entrou bola. aqui, saiu E saiu por aqui. E minha mãe quieta. Adri o quê? Adri? Hã? Aí depois, na outra semana, começaram a me ligar. Aí eu falei assim, olha, porque aí eu mudei de número, eu entreguei o número da empresa, né? Isso. E aí, Olha, o pessoal tá indo lá comecei fazer a ligar. medida do túmulo do Adriano. Queria ver se você pode Precisa ajudar. dar- Foi quase isso aí mesmo. Aí eu falei assim, aí começaram Ela a me ligar, só foi me minha ver tia- por causa disso. Aí minha tia... É que Deus tinha uma promessa na sua vida e aí resolveu te poupar. Exato. Aí minha tia começa a me ligar, olha, é melhor você ir visitar o Adriano. Eu falei, aí eu parei, falei assim, tá, o que que tá acontecendo? Olha, o Adriano tá muito doente, ele tá internado, ele tá na UTI e ele não tá bem, eu não sei se ele sai dessa. Porque E foi o médico que comentaram- falou. O médico falou que não tinha garantia de Isso aí. eu sair. E você tava sabendo já. Já? Sim, Tá. sim, sabia. Firmão. Aí me Deus me deu juntaram- muita paz lá dentro. Lá. É? Muita. Não Eu tinha só via... medo, nada. Não tive medo, nada. Absolutamente nada. Realmente foi a paz de Deus que me guiou lá 30 dias lá dentro, com gente morrendo do meu lado no UTI. Tipo, eu conhecia uma velhinha num dia, no outro dia a velhinha não Não tava tava mais mais. lá. Nesse pique mesmo. Aí eu falei assim... Ficou meio pesado, mas é verdade. É verdade. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, no meu sábado eu vou lá. Falei, tudo bem, tá doente, beleza, mas eu sempre fui muito comprometida com a minha Manda coisa. esses sem vergonha ficar vivo até sábado. eu então. perdi 30 quilos. Responsável. Perdeu lá, 30 quilos. Em um mês, porque o tratamento da pancreatite é você não ingerir comida e bebida nenhuma, era só alimento parenteral e soro. Então eu tinha uma sonda aqui na veia principal, que é próximo do coração, e tinha a veia aqui no braço alimentando com soro, me dando só os nutrientes que eu Vitamina, precisava para nutriente, sobreviver. Agora, comida e água, nada. Nada. Nem água, mano. Não, nem água. O enfermeiro... Nossa, e a Molhava boca? Então, secava, o enfermeiro molhava a gaze na água e botava assim, ó. Só umedecia a minha boca. Só Aí pra... ele é o Aí eu único fazia que eu assim, não ó. esqueço. Nossa. Os enfermeiros Era um enfermeiro, lá. era muito Era um 10. viadinho que me Muito amava. 10, é. Querido demais, tá louco. Ele que cuidou de mim, ele que me Nossa. alegrava, ele que fez a barba em mim. Olha, você vai Sério? receber visita hoje, Dri, vamos fazer a barba. Uhum. Aí fazia minha barba e tal, desse jeito. Que massa. E aí eu falei, não, beleza, sábado eu vou. Eu sempre fui muito responsável, assim, com as minhas coisas. Não sou de largar as coisas e tal. Tem que ser uma coisa muito séria pra mim deixar de fazer Na alguma tua coisa. agenda. Aí fui. Quando eu cheguei lá, parecia que o Adriano já tinha morrido. Porque o político tinha fila
pra fazer, para as pessoas olharem. Político ele, tá? Político, É, porque, porque- sempre conheceu sempre muita gente, aí era, Irmão, era por galera dia, de balada, galera No de hospital, ficada, o pessoal de falava assim, escola. que normalmente era tipo 5 pessoas na visita. Todos os dias, durante os 30 dias, eu tinha, em média, 30 pessoas pra me Que visitar. isso, velho? Todos os dias. Sério, parecia o velório, Comunidade, não parecia a visita. nossa comunidade religiosa, amigos, A família. religião não te ensinou a não ir pra balada, essas coisas. Não tinha lá Cara, a nos gente é cultos de meio vocês. rebelde, a religião não tem nada a ver com isso, né, irmão? Aí Tô zoando. eu sei. Tô zoando. Aí a gente é rebelde, a gente foi rebelde, né? A gente cresce Deu uma rebelde. louca. Aí eu fui visitá-lo, aí tinha uma fila lá, e rapidinho já as amigas da mãe dele falou assim, não, quem vai visitar ele é a Daniele. Não, mas tem fulano, fulano, fulano Passaram a e Dani fulano. na Na fila. frente. Ela entrou Quem vai vipona. visitar é a Daniele. Falei, beleza. Aí quando eu entrei assim, eu levei um susto. Pulseirinha VIP da UTI. É. Aí eu levei um susto, porque aí eu falei assim, nossa, então o negócio é sério. Porque eu não procurei saber mesmo Uhum. do que tava acontecendo. Aí é sério, aí tava nervoso. Aí sim ele ficou nervoso, porque aí o bicho tava já gelado, tava mais gelado ainda, se tremendo todo. A Aí tremia foi- de... Tremia de De- frio, perdi massa muscular, perdi Sim. peso, perdi tudo, né? Eu tava Debilitado debilitadinho. pra né? caramba. É. Eu era outra pessoa, ele saiu outra pessoa do hospital. Aí fiz a visita pra ele, e ele mega nervoso, eu também, né, porque tinha Nossa, uma galera atrás da porta, tinha uns tipo, 2 anos ai, que a gente se via, né? Um uns ano. 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Tem que falar no microfone, você tá sem fone. Tinha você uns esquece. 2 anos e meio. Não tinha tudo tinha uns isso. 2 anos, 1 ano e meio que a gente não se via. É, e não se via Caramba, mesmo, pra nada. Zero. Irmão, isso aí desenvolveu como? O que? A Essa pancreatite? pancreatite. Então, pessoal, cogitaram um monte de coisa, mas depois no final o diagnóstico é que eu tinha pedra na vesícula. Inclusive eu Nossa. retirei a vesícula cheia de pedras. E essas 2 pedras saíram da vesícula e, como é o mesmo canal até o pâncreas, elas necrosaram no pâncreas. E aí começou. E aí infeccionou. Aí eu tive É que fazer o gostar de tratamento. pedra, hein, mano? É? Nossa, Pode Vive crer. na eu pedra. tenho no rim. Você acredita? É. Aí ela necrosou no pâncreas, aí fez o tratamento e aí, graças a Deus, Nossa, até vou lá olhar. dissolveu e o pâncreas Eu se também restaurou. Pedras no rins. Tem. É isso aí. Vai. E foi assim, aí eu fiz a visita, Ou seja, você voltou comigo por dó. aí foi pura dó. Nossa, Tadinho. que Ah, mas idiota. voltaram né? logo que eles estão no Não, hospital? Não. não. Ah, não. depois Assim, saiu do mas não- hospital, foi 2 meses, a gente já tava noivado já, Não, o filho. Adriano era... Nossa, Deus mexeu na sua vida, hein? Não, lógico, eu Adriano, falei, eu vou meu perder Deus. tempo de novo, nada, Ele quase falou fui isso. nessa, tá louco? Ele virou, eu falei assim, fui visitar ele e tudo, e aí toda a galera, a torcida lá, eu falei assim, gente, peraí, eu vim Porque os nossos visitar... pais, nossos amigos, sempre. A mãe dela não, a mãe dela me odiava. É. Mas os meus pais, a minha mãe sempre falou pra ela, Dani, você. Conquistou a sogra já? Quem eu? É. Ah, lógico, né, pai? Agora a sogra. Depois eu tenho uma agora pergunta é um sobre nojo. conquistar a sogra, tá? Tá bom. Não deixa eu esquecer. É um nojinho agora. Faz tudo que eu peço. Aí eu visitei ele, Cuida de beleza, mim. foi normal. Pra ele não foi normal, né? Porque aí ele falou, nossa, ele Não esperava. não esperava. Aí quando ele foi pro quarto, aí ele pediu pra mim fazer de novo uma visita pra ele. E aí minhas tias, minhas primas ficavam, vai lá, Dani, tadinho. dele. Vai morrer, vai Ai, morrer. tadinho, não sabe nem se sai hoje Isso, da UTI. isso chama estratégia, galera. Aí foi. E aí, Do quando inglês? eu fui, Estratégia. ele já. Muito engraçado, né? Porque aí ele já montou todo um esquema de quantas vezes eu ia fazer a visita, quem que ia estar lá na visita, quem não ia estar na visita. E aí, rapidinho, ele já saiu da UTI, já foi pro quarto. Eu falei, não, pra quem tava morrendo, né? Você é minha cura amada. Aí, nisso que ele saiu, a gente se aproximou. E aí ele falou assim, olha, eu errei, eu quero casar com você. E assim, você só vem aqui agora se a gente casar. Ó, coisa linda, hein? Se a gente não casar, nem vem mais me ver. Mas nem pensou, pai. Você, mulher, que tá aí esperando Caiu, o noivo, o namorado, caiu no meu papo. fazer o convite. Tá aí, ó. Siga o exemplo do senhor Adriano Godoy. Diga pra ele, vai lá, assiste o podcast do Marmorizou. Aprende lá com o pai. Talvez você nem precise passar pelo TI, olha Não. que oportunidade. E eu não posso colocar nem culpa nele, não posso colocar culpa na religião, não posso colocar nada. Porque, assim, a gente sempre foi muito religioso. Então, assim, era pra voltar e casar. Não era pra voltar e ficar no mimimi. Uhum. Então, ele já foi bem certeiro, assim, ó. Eu quero voltar pra casar, eu já tenho um apartamento,
A Eita. gente vai reformar e a gente Eu casa não no tinha meio- quase saúde, mas apartamento eu tinha. E aí vai ser assim, essa é a norma. Aceita, aceita, se não aceita eu já nem quero te ver mais. Caramba, meu. Ah, já dei Aí eu logo. falei Eu sou ruim, pai. Sou ruim. Nossa, E querendo durão. ou não, eu gostava dele. Eu só não me 2 anos gostando aproximava ainda. dele, porque quem terminou foi ele comigo. Sim, Então, assim, na então verdade, vai eu não, né? gostava Aham. dele. Meu jeito moleque de ser, você não curtia muito. Não, odiava. E aí eu falei assim, aí eu pensei e a gente voltou. Quer dizer, eu não pensei, né? E ele, Foi sem pensar. e ele parou de rebaixar os carros e acelerar, amadureceu com quantos anos? Com quase 40 ele vai Com fazer quase ainda. 40 vai fazer, tá, Essa tá. parte Ainda não mexeu muito. Tá quase. Tá lá. quase. Mas assim, não, eu grávida da Heloísa, a gente tinha um carro que ele rebaixava e eu ia pulando de Suspensão Guarulhos a até ar. a Engenheiro. Não, Adriano, eu tinha nem vou entrar nesse mérito, que daí... Entendeu? Eu já, olha, Olha. já foi cada coisa. Ó, Você apertava aguentou, o hein, mulher? botãozinho, tch. Eu achei que a marmoraria era difícil. Difícil era aguentar o carro Aguentar rebaixado. ele, ia aguentar Nossa, ele. marmoraria, se tira de letra. Tiro de letra. Isso Aí se chama nisso a gente estilo. casou. Em um ano a gente casou, arrumou tudo, casou certinho, bonitinho. Para, vou fazer igual aquele da TV. Do João Kleber. É, o João Kleber. Antes de você falar desse 1 ano já de casados, eu queria saber, meu irmão, de ti primeiro e de você, meu brother. Como é que foi essa relação com a sogra? Porque normalmente, eu sou pai hoje e eu fico imaginando, né? Se chega um rapaz de carro rebaixado lá, querendo namorar a Minha Marina, nossa. corre o risco de eu ter que jogar ele da sacada. Ou no mínimo receber umas azeitonadas da janela. Ele cai né? sem querer, corre. Mas Aí, eu falo que obviamente, a namorada sua O mãe... namorado da Heloísa não vai acontecer isso não, porque ele vai pagar tudo que ele fez. Obviamente a sua mãe não sentia segurança, né? Em entregar a filha, porque a gente pensa no futuro de quem a gente ama e como é que vai botar na mão do moleque. Tadinho. Então eu quero agora, revelação aqui, ó, de João Kleber para o quadro Revelação do Faustão. O que ela tinha de percepção em relação ao senhor Adriano Godoy? Moleque. Moleque. Vou falar, um moleque. O que vai ser? Quando o Adriano chegava na casa dele, eu ouvia da minha casa. Porque Eu assim, morava na rua de baixo. ele morava numa. Não era exatamente na rua de baixo, mas era uma travessa da rua de baixo. Então os carros dele sempre foi com. Até hoje, tipo- né? Com um amortecedor. Hoje ele coloca o amortecedor esportivo, é isso? Escapamento, meu amor. Escapamento esportivo. Antes era furado, né, mesmo? Sei. Então ele sempre teve um carro barulhento, som alto. Nossa E Senhora. eu falava pra ele. E ouviu assim, o que no olha, som? Adriano. Black. Nossa, Black. Nessa parte, O que nessa você é? época Black era music? Black Black. Music. Ah, legal, pelo menos. É lógico. 50 Cent. Ah, Ja tá, um Rule. rap, sim, tá. aham. Ele sempre ouviu de tudo, Ah, o mas era Jahu? o principal. Já melhorou, já não era tão moleque assim, tá? Só que no bairro minúsculo, Uhum. só dava ele. O Adriano sempre gostou de se aparecer. O Adriano sempre fez Entendi. amizade com Igual aquela vez que ele quis qualquer andar de pessoa moto. que apare- E Exato. caiu. Tá. Entendeu? E se esborrachou. É, uma sabatina Então- hoje, galera. Todo mundo sabia que era ele. E eu, pelo amor de Deus. Quando você estiver entrando na minha rua, já abaixa esse som. A minha mãe odeia. A minha mãe não suporta você. Fala que você é um moleque. Aí vem minha mãe na minha orelha. Quando a Aí gente só separou, quer mais ei, fala aí o dia que a separado. gente separou e eu passei com o ômega lá na frente, acelerei e sua mãe. Ele provocava ela. Eu não provocava a Dani, eu provocava a mãe dela. Porque o meu quarto era o Essa último. véia falava mal de mim, agora vai falar com vontade. Ele passava e ia embora. Aí eu falo, aí minha mãe, filha da puta. Isso que ela era amiga dela. Não, e era amiga da mãe dele. Mas a minha mãe gostava do Leandro. Não gostava Que é do meu irmão. Adriano, que é o irmão dele. A minha sogra safada, sem vergonha, queria fazer o esqueminha Esquema do meu entre irmão com a Leandro. Dani. É. O Olha Leandro é mais velho ou mais novo? Mais novo, Mais mais novo. novo, mais novo. E aí ela odiava o Adriano. Porque o Adriano chegava na minha casa, ele destruía a minha casa, da época de O criança. que é isso? Ele brincava, aí ele falava, minha mãe falou, não, eu gosto muito da Yara, mas os filhos dela não têm nenhuma educação. Então, eu chegava na minha casa, Gente, ele não tá destruía, gravado no post. sabe? Abria a geladeira, Sim. subia nos quartos. Eu me brincar. sentia à vontade, à vontadão. Ah, da velho. sogra, né? Não, nem era sogra na Não, época, mas mas eu abri já a geladeira sabia. pra ver se tinha danoninho, irmão. Tá louco? Já Tinha que podia... ter danoninho pra me receber, tá Já louco? falava pra minha mãe o que ela tinha feito de janta. De janta, de sobremesa. Você fez Nossa, pudim dá até pra... Como é o nome hoje. da sua mãe? A minha mãe, pode chamar ela de Gi. A dona Gil é Ela uma liga santa. assim, Gi. Ele liga, Gi. Nossa, eu tô com uma vontade de comer o seu arroz e feijão. A mãe, tá bom, Adriano. Aí já tava lá feito. Então, todo o namoro, o Adriano jantava na minha mãe. Nossa, ele não foi a pare- melhor ele só compra- tinha casa pra dormir. Ele só tinha casa pra dormir. Tá, ele vivia lá. E aí essa era a percepção da dona Gil em relação ao, Moleque. ao futuro Ele, genro. você vai casar, eu te respeito, minha mãe falava. Ah, ela deixava você ter escolha. Mas Sim. ele é um moleque.
Você tem certeza que você vai fazer? Você tem certeza que vai fazer? É. Tem algumas coisas que você não pode errar na vida. Médico, advogado e o cônjuge, né? Errou, lascou. E me diz uma coisa, e você? Não a sua percepção em relação à sogra, porque eu vi que você abusava dela. Mas você não se sentia enquanto profissional e até olhando pra você enquanto pessoa, da tua maturidade da época, que parece que era quase nenhuma, você se sentia pronto pra estar ocupando o papel de genro? Ou você tinha uma sensação assim de, cara, eu preciso melhorar muito, evoluir, e eu vou fazer de pirraça mesmo, porque Não, no começo eu pensei em fazer de pirraça mesmo. Eu não tinha... você não se incomodava com essa... Não me incomodava, entendeu? Tipo, e querendo ou não, na época eu era novo, né? E eu sempre tinha esse feedback. A minha sogra sempre me achava um molecão. Falava, não, mas aí eu vou... Mas no dia que a gente voltou, depois que eu fiquei doente, um dos motivos, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, eu vou provar pra ela que eu sou digno de ter a filha dela. Aqui que eu queria chegar. É isso. Ontem eu vi um negócio do Alfredo, ele dizendo que o Mariano tinha falado pra ele assim, quando você for contratar alguém, fica a dica aí pra marmoraria, ó. Quando você for contratar alguém, na conversa despretensiosa, pergunta se essa pessoa tem alguém que ela gostaria de provar algo. Alguém que talvez em um certo momento não a aprovou e agora ela quer mostrar que tem potencial, que tem capacidade. Se essa pessoa tiver pelo menos uns 15, essa pessoa vai ter muito sucesso. Vai ser um baita de um profissional, porque ele tem muita coisa para provar para as pessoas ainda, então ele vai buscar se desenvolver. E aí fica esse papo hoje vitimista, você não precisa provar nada para ninguém. Caralho, mano, velho. Eu também acho. Tem muita gente que você precisa provar o quanto você tem de Sim. condição de se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Então você chegou no momento, eu vou provar pra ela, Quando eu chamei... eu vou bombar aquela marmoraria e você toma aqui uma pedra de amazonita na sua orelha. A gente teve várias conversas, né? Várias conversas. Uma das Porque eu fico imaginando, hoje, né, gente, quando a gente para pra olhar, se a gente olhar lá pra trás, pros primórdios, o que garantia a sobrevivência da família, da tribo, de como a gente se organizava em sociedade, era quem tinha condição de sair pra caçar e trazer um mamute pra todo mundo comer. Esse era um homem foda. É isso aí. Sim. Que no cérebro reptiliano vincula a sobrevivência e a segurança, né? Então o cara tinha que proteger a caverna e trazer comida pra ninguém morrer de fome. Hoje, querendo ou não, tá muito vinculado à condição financeira que vai te dar uma boa casa, um bom estudo, uma boa saúde, segurança, de tudo que o Estado é falido e não consegue nos proporcionar. E aí, querendo ou não... Pegou, né? Então, aí querendo ou não, se o cara ainda não está bem estabelecido profissionalmente, o cara se sente... E eu, né? Que de médico pra músico. Já pensou? De músico pra marmorista. Nossa, eu tinha muita coisa pra provar, meu velho. Eu tinha muita coisa pra provar. Então, os meus pais sempre me aculturaram a não competir. minha mãe já... Entendeu? Ela cantava a música do Mamonas pra mim. É importante competir, mas eu te mato de pancada se você não ganhar. É isso aí. Essa foi a minha cantiga de Niná. A minha cultura foi completamente ao contrário. Então, eu fui criado sempre se você empatar, tá tudo certo. Sabe, essas coisas, competir não, competição faz mal. É sempre nessa pegada. E aí eu aprendi na jornada crescendo e desenvolvendo que não é bem assim, né? A competição, sendo ela saudável, ela é muito importante. Ela te ajuda para nós mesmos, para né? nós mesmos, pra gente se desenvolver. Exato, porque para você competir com alguém, você tem que dar o seu máximo. Toda vez que você dá o seu máximo, você melhora. E se você fica mediano ali, não fede, não cheira, comida sem sal, o pessoal joga fora, ninguém come, ninguém medíocre, né? Não fica na mediocridade, cara, então... Não se destaca, tem graça. Não, você não evolui. Sempre que você compete com alguém, você tá... O primeiro cara, você tá competindo contra você mesmo. Aí você evolui de verdade. Exato. Então a minha cultura, a família sempre foi dessa, né? Então quando eu chamei ela pra falar, quando melhorei, né, de saúde e tal, eu falei, vamos casar logo e tal, a gente já namorou muito tempo. Quantos anos você estava nessa época? Meu Deus. 17? Não, tá louca? Foi mal. 17, 19. Quer me deixar preso aqui? 19. Eu tinha 19 pra 20. Isso, e eu tinha 20 pra 21, né? E aí vocês já sabiam que E aí aí eu já ia voltar queria- a trabalhar de novo? Ou não? De cara já, vou voltar a trabalhar? Não, de cara não. De cara nem De cara, pensava não. nisso. Mas você já sabia que a marmoraria seria o seu futuro profissional? Cara, sim e não. E não. Era Na muito verdade, eu perdido. sabia, eu era um pouco perdido, porque... O paradoxo. eu entrava no paradoxo. Por quê? Porque... Vendo não, carros rebaixados ou soleiras? Cara, era bem isso. Na verdade, eu tinha muita... Eu tenho muita vertente pra terapia, né?
Então, a parte de humanas, a parte do ser humano, eu tenho muita habilidade nesse sentido. Inclusive, eu uso essa habilidade hoje na empresa. Tá. Né? Então, implementação de cultura, liderança, trazer a equipe, se transformar num time, sou eu que cuido de toda essa parte. E como diz Peter Drucker, a cultura come a estratégia no almoço. No almoço. Mas a minha sogra sempre tomou muito conta de tudo. E não passavam pra eles. Eles não tinham autonomia pra nada. Minha mãe era uma hiena, era uma chefe de O aldeia. dinheiro dele estava guardado com ela. Isso. Ele não Caramba. sabia nem quanto ele ganhava. Não sabia. E você comprava os carros rebaixados pra ela. como? Ah, pedia pra ela. É. E ela dava. Tava aí a falta de entendimento da Daniara. Não, De ter dava dado mais dinheiro ou pra menos, tanta né? coisa, né? Ela cobrava bem caro depois, É. mas era tudo na mão dela. Isso. Então eles não sabiam. Super Eles, como eu centralizadora. digo assim, eles Sim. no geral, porque eram 3. Eu Mas entendo, como ela né? tinha essa habilidade Três e a homens. família girava em torno Uma e sensação de funcionava, segurança, deixa que eu resolvo. a segurança era dela e eu sei Se como dá que uma faz, merda, tem- eu tô aqui. Mãe, eu preciso de 100. Não, você não precisa de 100, você precisa de 50. tô aqui. 50, Entendeu? Então ela Não, mas eu controlava vou essa sair com a parada. Dani. Não, então eu vou 25, então. Não, ela dava 100. Ah, dava 100. Dava, porque ela queria que a Dani... Ah, ela fazia sempre gosto. Foi o xodó da minha mãe, foi a Ah, Dani, sempre. Inclusive no hospital, a mina que eu tava ficando, namorando na época, não entrou pra visitar, porque minha mãe não deixou. Sem querer, tua Não, mãe deu com o pau bisturi lá, nela. velho. Deu um pau. Sem querer. Não, você não vai, hoje a visita é dela, né? Não foi? Ela Nossa, sempre, ele- ela sempre foi muito organizada e sempre cuidou de tudo. E aí, quando eu me casei, essa foi a parte ruim. Porque eu tinha uma educação totalmente contrária. Eram filhas de pais separados. A minha mãe sempre trabalhou, sempre me ensinou a ter depois que você conseguiu o seu dinheiro. Nunca comprar para depois pagar. Sempre você ter o dinheiro para depois comprar. E então Tinha um tio meu que dizia assim: eu sabia tudo de casa. você não precisa ter. Basta você ter o dinheiro pra comprar. Não precisa ter tudo, mas primeiro tem o dinheiro. Exato. Então, assim, eu sabia quanto custava uma conta de água, uma conta de luz, o que tinha que fazer numa manutenção numa casa. Eles não sabiam nada. Sua mãe te treinou pra Nada. ser autônoma, Sim. independente. Então, eu não- sempre fui independente. Então, dos meus 17 anos, eu já comprava o que eu precisava. Eu não precisava do dinheiro da minha mãe. E falando nesse lance de que agora, depois eu vou voltar, tá? Vou passar um pouquinho à frente as perguntas, mas para voltar depois no caminho da marmoraria e dessa relação de vocês amorosa junto com a empresa. Hoje, né, esperando mais uma menina e tendo a Elo em casa, como é que vocês veem essa questão da educação, de como formar ela enquanto mulher? Mais para independente? O que é o 100% 100%? independente. Você entra no 100% mesmo independente. pensamento. Até a parte que os pais deles cuidou muito bem. Só que faltou a outra parte. De virar homem, de ser homem. De eles deixarem ele ser o que ele tinha que ser. Apanhar, Então, resolver. o nosso início de casamento foi muito conturbado, porque, vamos dizer assim, que ele não sabia ser o marido Da o dono casa. da casa. Então, o que passava na cabeça dele? Eu tenho que pedir permissão pra você do que eu vou fazer? Porque na casa dele era assim. E aí, automaticamente, eu falei, não, aqui em casa não. Você não tem que pedir permissão pra mim. Só que eu também não sou eu que tenho que sempre decidir primeiro. Então, peraí, se você não decide, eu decido. E se você decide, saiba que tem E consequências. ele não sua sabia decisão. esse tempo. Qual era o tempo de decidir alguma coisa? Então, Olha que louco, né? A influência dos pais na formação, que acaba refletindo, inclusive, na forma como a gente se relaciona com a pessoa que a gente escolheu para passar o resto da vida. E dizem que a maior parte, eu não entendo muito dessa área, mas que a maior parte dos problemas que a gente tem nos relacionamentos se dá muito ou pelo homem enxergar na mulher a mãe, e aí não tem uma esposa e tem uma mãe em casa, ou ao contrário, né? Exatamente. A mulher tá esperando um pai e não um marido. E aí, pra gente dividir isso certinho, né? Levou uns anos aí. Levou uns anos. A gente apanhou muito e uns tal. 5 aninhos foi bem punk o nosso relacionamento, porque eu queria que ele avançasse e ele não conseguia avançar, porque a mãe não deixava, em questão empresa. Uhum. Então, o que eu falava pra ele? Não é na maldade, é não o é jeito dela maldade, proteger, não. protetora. Sim, não era maldade. Afinal, a empresa era dela. Tadinho, vai se Entendeu? machucar. Só que eu Isso. exigia coisas dele. De homem já da de casa, homem casado, da pô. casa, Com filho já. com uma A filha. Heloísa A Heloísa nasceu tinha- 2 anos depois que a gente casou. Olha só. Entendeu? Então você tava ali assim, com 23. Jogando videogame Jogando- de sábado, com os amigos na sala, tomando cerveja e ela cuidando da nenê. E assim, tem que pagar a conta de água, manda pra minha mãe. Que Mas isso? porque não tinha salário fixo. Ainda não tinha. Não, Nossa, que Então eu tinha que loucura, dar. bro. Boladaço, Pra assim. mim, isso era um Era absurdo. morte. Era Não, claro. muito sofrido. Porque olha só, a maior parte das É muito pessoas louco casa, não Uhum. tem uma casa, às vezes vão morar com o sogro, com a sogra, com o pai.
mas já tem uma certa independência financeira, pelo menos de gerir o próprio recurso. E Não aí sabia nem você fazer já isso. tinha um apartamento e tal, mas o dinheiro era... Não 21 tinha uma anos- conta 21 que ele nem conhecia, nem mexia 21 na anos, 21 anos eu não sabia nem mexer com isso. Ele não sabia nem nada. abrir, Nada. ir no banco. Ele só sabia sacar dinheiro. Tinha que fazer Porque minha mãe, transição, não. pra ter a marmoraria, minha mãe me antecipou. Então, desde os meus 16 anos, Te emancipou. emancipou isso. Ela, desde os 16 anos, eu sou emancipado. Então, ela me ensinou, tipo assim, você vai ser empresário, mas não me ensinou o caminho do Não, empresário. emancipou só por uma burocracia. Só pela burocracia. E aí, nos nossos conflitos, a um determinado momento, eu cheguei nele e falei assim, bom, eu vou te falar o que eu sinto, o que eu vejo, e a gente vai ter que mudar isso. Senão, não tem como a gente continuar. Porque eu queria evoluir, eu queria ter mais. Eu vi minha mãe sendo uma guerreira. E eu não queria ficar trancada num apartamento de primeiro andar. Lá, sem fazer nada. Então, eu falei pra ele, eu quero viajar, eu quero ter as nossas coisas, eu quero trocar de carro. A gente sempre teve, né, objetivos. Porque nisso a gente começou a fazer... Ele começou a fazer alguns cursos, né, de coaching, de terapia e tal. E aí, ele começou a me passar. E aí, eu falava, não, tem que ter realmente um objetivo. E aí? Mas e aí? Não é só ter um objetivo, a gente tem que dar E o planejamento passos pra para isso. chegar, né? Alcançar isso aí. E aí eu falei assim, aí não dá. Aí eu ganhei a Heloísa, fiquei um ano e meio parada, cuidando dela. Aí voltei a trabalhar. Nisso eu voltei a trabalhar, porque ele falou assim, cara, eu vou precisar da sua ajuda. Ele era totalmente perdido. Eu vou precisar da sua ajuda. Lá na marmoraria. Lá na marmoraria, porque era uma empresa familiar. Então, assim, meu sogro e minha sogra já não estavam bem. Isso estava influenciando na empresa. Não estavam bem entre eles. É, O entre casamento eles, deles né? não tava legal. Olha só, a gente tá aqui falando de relacionamento, como influencia na vida profissional, e aí já começou a dar uma zica na marmoraria, porque o Exato. relacionamento do seu pai e da sua mãe já não tava indo bem. Automaticamente já A se marmoraria refletia lá dentro. já vai... Óbvio, óbvio. A gente Tem que ter uma chegava- maturidade gigante, né? O Pra pessoal conseguir fala em separar, as duas separar coisas. CNPJ e CPF, mas não dá, irmão. Eu não Porque concordo com o isso. que você é Não dá. numa coisa, você é em todas as outras. O- Então você tem que ser uma coisa no CPF para automaticamente seu CNPJ ser igual. Então, se você é saudável no CPF, você é saudável no CNPJ. Eu sou uma... Separar CPF... Isso não existe. Você vai ter o quê? Uma dupla personalidade? Exatamente. Não tem como. Você vai ser um Ricardo na Aí empresa desliga, né? e um Ricardo... Não tem como Não existe desligar. isso, não existe. O Murilo Gani fala uma frase icônica dele, que ele tem usado muito nesse momento de vida, que é o seguinte, né? Tudo que você tudo que você faz contém tu. Como tá tu? Que é o jeito nordestino dele falar. Tudo que você faz contém tu. Então como é que tá tu? Se tu tá ruim, tudo que você faz tá Tá ruim. ruim, exatamente. Então, primeiro você trata você, pra depois entender as Exato. outras coisas que você É faz. isso aí. Então, ele começou a se tratar. Eu comecei a falar, não, a gente vai arrumar um meio da gente ter uma vida melhor. Independente da sua mãe, independente do seu pai, da sua família. Nunca Se você faltou nada. Nunca faltou. Não, Nunca sim, faltou mas- nada, e mas aí a gente você- queria mais. Mas pra gente ter mais, a gente era preso naquilo. Sim, e aí você tinha uma barreira. Como é que Sim. vocês vislumbraram romper essa barreira, mesmo sabendo que era dentro da empresa familiar, que tinha todos esses entraves, e aí você achou que era uma boa ideia trazer ela para dentro do negócio de volta? O que na vocês verdade, enxergavam nisso aí? Na verdade, eu trouxe ela pra dentro do negócio de volta pra me ajudar A a achar romper. um caminho, a romper. Porque eu tava fazendo terapia, eu tava fazendo cursos, e isso foi me deixando mais... Você fez algum curso de massagem, não? Eu fiz reflexologia. Eu vou precisar depois. Só eu fiz reflexologia, que são os pontos nervosos dos pés. Eu sou formado nisso aí. Eu vou Agora eu tiro o sapato. faço massagem tântrica também, se você quiser. Não, eu sabia que vinha uma piadinha. E nós tínhamos que ter 2 salários. O meu e o dele. Claro. Porque só o dele E não salário, dava. né? A E gente, salário. a gente não tinha uma vida ruim. Não a era mesada, isso. salário, não a era mesada. Um salário. E aí eu falei pra ele, bom, primeira coisa pra gente começar a mudar de vida é o quê? Eu voltar a trabalhar e ter o meu salário específico. E aí foi aonde foi dando a virada de chave. Porque quando eu fui me casar, eu falei, né, sentou com a mãe dele, peraí, qual é o meu salário? Meu salário tem que vir na minha mão, não tem que ficar na sua mão. A Dani começou a se posicionar Então eu primeiro que comecei a eu. me posicionar como esposa. E E eu cobrava isso dele. Que isso colaboradora, tinha que ser dele. né? Sim. E aí, então a gente foi ajustando. Então, ela não tinha um salário, ele não tinha um salário. A gente foi ali colocando, olha, você precisa tanto para pagar suas contas, esse é seu salário. Aí eu fui Pra viver. para É viver. isso aí. E é assim, e como era sempre na simplicidade, você não precisa de muito, então não tinha um a mais ali, não. Uhum. E aí, depois, o meu salário. Aí eu falei assim, bom, agora é assim. Bom, vimos que com isso a gente sobrevive, mas a gente não vai atingir o nosso objetivo. Precisamos aumentar o salário. E foi você onde- aí?
Tá sobrevivendo ou tá vivendo em abundância? Dá Sim. pra refletir nisso. É. E as pessoas... Imagina, se você ser criado a vida toda pra só sobreviver, dificilmente, se não tiver uma pessoa que te incentive, que no caso foi você na vida dele, você vai enxergar uma necessidade além daquilo. Ah, não E aí você esquece. não consegue renovar a sua ambição. E eu conhecia muitas pessoas que ficavam na mesmice. Então, parecia que nós éramos errados. O fato Você da se gente culpava, querer... mas eles estava errado. colocavam a gente como se a gente estivesse louco. Errado. O desejar Como era um se- pecado. Exato. E aí começamos a ter conflitos. Por quê? A gente almejar mais era assim, pra que isso? Vocês Você estão loucos. Vocês estão loucos. Então a gente começou a ser o errado da coisa. Aí o Adriano começou a fazer cursos, e ele sempre fez esses cursos. E aí eu falei assim, larga a marmoraria. Larga a marmoraria porque não vai passar disso. Marmoraria são dos seus pais. O seu salário é isso, eu já disse que é isso, pronto, acabou. Acabou. Não, eu vejo assim, quando você tá numa empresa, você vai crescendo dentro de uma empresa. Você tem um plano de desenvolvimento. Né? Então, exatamente. E vai chegar um momento que vai ter um teto. Eu falei, e ele tinha chego no teto, porque ele era o filho do dono e não ia passar disso. E não tinha autonomia dentro da empresa também. No começo, não. No começo, não. No começo, não. No começo que eu falo É que também você não desse- fazia esse muito por começo. isso também, né? não tinha cultura disso, aham. né? Então, mas aí que depois que a gente conversou, a gente casou, que aí veio a Heloísa e a gente começou a colocar objetivos, e eu fui me tratando, eu fui entendendo que eu merecia mais, e aí eu comecei a fazer mais dentro da empresa, e aí automaticamente a gente foi se sobrepondo em cada processo, porque a gente decidiu fazer dentro da empresa mesmo. Dentro desse papel da Dani de esposa, qual foi o momento que você sentiu que algo que ela te disse ou alguma coisa que ela te trouxe realmente virou essa chave e aí você lembra, dali em diante eu comecei a me portar de uma outra maneira? Olha, ponto específico, um ponto específico eu não Você lembro. não lembra? Mas a época... Uma característica, Mas, uma né, época... na época foi exatamente isso. Foi quando a gente decidiu que a gente merecia mais. E que do que a gente estava fazendo ali não dava pra sair daquilo. E por que que vocês decidiram que queriam mais? Justamente porque eu fui me tratando e fui entendendo que a cultura que me foi imposta não era o que eu queria. Porque eu sempre tinha eu sempre tinha uma coisa dentro de mim que falava, mano, tá pouco, cara. Dá pra ir Pô, mano, mais. dá pra ir um pouco mais. Pô, dá pra você E dividir é mais muito com as outras É muito pessoas. engraçado, né? Porque Porque tudo que eu fazia dava um resultado muito grande, né, Dani? Sim. Então, tipo, eu que implementei a cultura na empresa, a empresa não tinha cultura. Aí eu aprendi e implementei. Eu que puxava as coisas da frente, ela da parte de organização, RH e financeira. Aí a Dani Venda. começou a colocar o caixa da empresa em ordem, sozinha, e eu comecei a trazer a cultura da parte de produção, que é um dos fatores mais difíceis, né? Então começou a ter déficit de falta, a galera começou a ficar mais engajada, a galera começou a acertar mais do que errar, e aí automaticamente eu e ela trazendo um resultado maior dentro da empresa, a gente começou a ter autonomia. Aí meu pai e minha mãe começaram a entender que vocês estavam deixa amadurecendo eles, o profissionalmente. negócio tá indo melhor. legal, tô indo melhor, deixa eles. Nesse meio tempo, você conheceu o Ricardo. Não, mas pela antes internet. disso, eu queria fazer a mesma pergunta pra você, Dani, porque vocês falaram bastante sobre religião. E independente de qualquer religião que seja, dentro das tantas que a gente tem um lance de fé, né? E eu conheço da fé de vocês, e naquilo que vocês creem, tá escrito que a gente tem que ter vida e vida com abundância. Sim, sim. É. Foi pra isso que a gente nasceu e foi colocado nesse mundo. Em que momento vocês começaram a entender que tinha esse outro lado da religião e deixaram a religiosidade de lado e realmente começaram a colocar foco e ter fé naquilo que vocês realmente queriam Na verdade, conquistar? não foi nem deixar a religiosidade de lado, foi entender o que essa palavra queria dizer. Porque a gente foi aculturado num não entendimento. Nós E aí, tínhamos a porque mesma religião, É, só que com duas educações diferentes. isso. Interpretações, Então, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a mãe dele nunca deixou eles fazerem faculdade. Olha só. Nunca deixou, era Nem errado. incentivou. E nem incentivou, nem nada. Eu já ouvi muito disso. A Mila me conta, lá em casa nunca teve por que fazer faculdade. A única que foi a irmã mais velha e ela. Não que hoje faculdade, né, seja algo... Depende de Mas você. na época era, né? Mas, Na época era um eu não caminho digo pra você que hoje crescer de também vida. não seja.
Não, é seja ainda. diferencial. É ainda. É, mas muito menos do que... Mas assim, o que eu não entendia era isso. Cara, você teve filhos homens. O homem não, sempre foi o quê? O responsável pela casa, não era? Assim? Provedor. O provedor. Ainda mais dentro de Como é algumas que religiões. você trava o homem ali? Como é que ele vai prover sustento para sua família se você já tá travando a primeira coisa, uma das primeiras coisas que é para ele alavancar? Não, mas eu te falo, porque ela teve a experiência do pai, que não foi pai, e teve a experiência do casamento, que não foi legal. Então minha Todas as mãe teve memórias que ser. afetivas Ela teve tinha que ser. tratar. Ela teve que ser o homem e a mulher da casa. E aí, ao como é que ela vai contrário. passar isso pra mim, tá ligado? pro meu irmão. A minha família foi totalmente ao contrário. Meus pais se separaram, minha mãe virou chefe de casa e ela me ensinou a ser o quê? Ser a chefe de casa. O que você precisa fazer? Você precisa Ganhar estudar. autonomia. Sair do estudo, você precisa de um emprego. O que você vai fazer da vida, minha filha? Para você se manter. Porque ela não contava que eu teria um homem do meu lado. Ela me instruiu para mim me virar sozinha. Sim. Então, vamos estudar. Então já começou mulheres, a barreira ali. E muitas mulheres independentes assustam os homens, né? Uhum. O cara fala, ih, caramba, essa mulher vai Não, me pra dar gente, baile. pra gente achar. A gente O meio termo foi quando a gente claro, construiu isso, né? Tipo, ela me respeitar como homem da casa e a gente fazer essa divisão, né? Foi construída, levou um tempo. Agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ele pra você. Em que momento da trajetória de vocês de casal e também na vida profissional você sentiu que alguma postura do Adriano ou alguma provocação fez você mudar esse seu olhar pra dentro da empresa? Então, foi todo um contexto. A hora que eu peguei que eu falei pra ele, olha, vamos lá, a gente vai ter que fazer uma escolha. Não tem como você ser o dono da empresa, porque a empresa tem donos. Então, ou você faz mais pela empresa, vamos implantar coisas na empresa que a sua mãe e seu pai veja resultado e aí a gente consiga ganhar mais, senão a gente vai trabalhar numa marmoraria. E é Então, isso. foi isso. Falei assim, nós temos 2 caminhos. Nós tínhamos 3 caminhos, na verdade. Abrir a nossa, que a gente ia ter um problema, porque muitos funcionários iriam pro lado dele E aí pro vocês nosso. se sentiriam culpados de ter E a gente levado ia se metade da sentir galera culpado, embora. né? Uhum. Embora com isso veio muitos anos de terapia, tá? Porque eu e ele, a gente faz terapia há muito tempo. Porque até entender que ter essa separação de que a minha família era eu e ele, não era mais os pais dele, Entender nem essa a minha ruptura, mãe né? e meu Deixar a pai. tua casa e seguir teu Então, caminho. até ele entender isso levou muito tempo. De eu falar assim, olha, é bíblico. A sua família não é seu pai e sua mãe. Agora eu, você e é Heloísa. Elô. É isso aí. Então a gente chegou num bom senso. E nós tínhamos 3 opções. Abrir a nossa marmoraria, trabalhar em marmoraria, porque a gente tinha conhecimento, e marmoraria sempre talvez precisou você de tenha gente. Uma facilidade de já desempenhar aquele papel. Sim, a gente já tinha até as marmorarias que a gente já ia... Já tinha listado já. Já tinha até convite. Já tinha convites. Tinha. Ou a gente mudar a Multiformas para ser nossa. E esperar uma oportunidade maior de poder ter um pouco mais de autonomia para conduzir o negócio. Aí foi aonde a minha sogra deu mais autonomia pra gente. Ela virou e falou assim, vamos ver. E aí foi aonde o Adriano começou a implantar as coisas que ele foi aprendendo. Aí foi aonde ele conheceu você pelo Instagram e começou a te seguir, ver que... Porque a gente falava assim, cara, não é possível que marmoraria seja isso. Não é possível que seja só poeira, gente reclamando. Treta, atraso, funcionário que não veio. A gente não queria trabalhar. A gente não queria Vocês não trabalhar. tinham prazer em ir acordar de manhã cedo para construir. Não. Aí a minha sogra foi pegando mais confiança na gente. Ela foi deixando mais também de ir. Eu comecei a vender. E aí a gente começou a conhecer todos os lados da marmoraria. E aí chegou um ponto que a gente era que tocava marmoraria. Primeiro perrengue real, assim, dentro da empresa que atrapalhou a vida conjugal dos dois. Primeiro perrengue, um dos perrengues... Aquele que deu um baque, assim, que vocês chegaram em casa e não queriam nem se olhar. A gente não teve muitas... Não teve. Vocês se dão super bem, assim. Na verdade, como a gente sempre foi assim, 50... A gente sempre conversou disso, na nossa mente é muito claro. Nem 50, vou chamar a Mila para nós fazer um desse, que nós tivemos vários. Eu sou muito... Quando a gente voltou lá atrás, que aí a gente começou a trabalhar de novo junto, o combinado era, fechou o portão da empresa, acabou o assunto da empresa. Mas vocês falaram, não dá para desligar o CPF do CNPJ. Não dá para separar, mas nós víamos o meu sogro e a minha sogra viver o inferno.
Nós víamos, a gente não tinha vontade de almoçar num domingo juntos como família. Porque só falava de Porque treta, era do só trabalho. Era só treta trabalho. mesmo. A minha sogra olhava pra nossa cara, era trabalho. O meu sogro era olhar pra nossa cara, era falar de trabalho. E aí a gente começou a separar. Uhum. Então foi a primeira coisa, a gente começou a separar. A gente já não se via mais tanto como a gente se via. Porque a gente sabia que ia falar de trabalho. Não era separar, mas impor limites. E eu acho que Tudo tem sua eu acho hora. que é assim também, né? Quando a gente faz aquela roda da vida, tão clichê, você tem um momento que você realmente se dedica muito ao trabalho. Eu gosto muito de um livro chamado The One Thing, né? A única coisa, para quem gosta da versão em português, que fala justamente que quando você quer crescer em alguma área, você tem que se dedicar muito mais tempo naquilo. E quando o trabalho tá legal, é gostoso você falar de trabalho. A gente pode sair daqui e continuar falando do podcast e tantas coisas bacanas que a gente faz. Agora, quando um trabalho é um problema, eu lembro, na época que eu trabalhei com meu pai, que aos domingos aquilo ser Era levado briga. pra mesa do almoço, Era até o café da tarde ia dar merda. É, isso aí. Sim. Era só esperar. Era péssimo, Era certo, era né? ruim. E aí, segunda, todo mundo com cara de azedo, tendo que voltar, porque tem que responsabilidade, é, tem isso que aí. entregar, tem que pagar conta. É. E E eles trocavam, era muito engraçado, porque às vezes tinha semanas que eles ficavam bem durante a semana, brincavam, falavam da época de criança dentro do escritório, onde era pra todo mundo estar trabalhando. invertia. E quando invertia. Numa fuga. Era uma fuga. E aí, quando chegava no domingo, opa, cliente tal, fulano tal, a gente ia eu ia trabalhando com meu sogro, falando de pedra, indo e vindo todos os dias. A gente não conseguia se Não desligar. tinha um outro assunto. Não tinha outro assunto. Então era. Eu falei, eles só invertiam. A gente tá chegando no final do nosso episódio e agora eu vou fazer algumas perguntas bem pontuais. Primeiro, você não lá esquece vem. que a sua câmera é essa aqui, a sua aquela lá, né, Adriano? Uhum. O maior aprendizado e um conselho para quem trabalha em casal como vocês dentro da marmoraria. Falando em casal, esquecendo família, né? Primeira geração, segunda, terceira, quarta. Falando em casal, quem trabalha no dia a dia com seu marido, com a sua esposa. O meu conselho é você ter um objetivo e o objetivo dos dois serem o mesmo. Se não for o mesmo, não vai dar certo. Então, nós sentamos todo ano, todo dia 1º de janeiro, a gente faz o que a gente vai construir durante os 12 meses. Ali é o primeiro dia. Então, a gente tem um objetivo. A gente sabe o que a gente vai fazer no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então, são os mesmos objetivos. Isso te dá força para você continuar e você lembrar. Opa, peraí, eu entrei nesse assunto não tão legal assim, porque eu não vou falar que a gente não briga. O Adriano é mais emoção, eu sou mais razão. Então, assim, a gente entra em conflito. Não vou te dizer que às vezes a gente fecha o portão da empresa, a gente, no meio do caminho, amor, ou eu ou ele vira e fala, ó, chega, acabou, né? Então, a primeira coisa é respeitar um outro e ter um objetivo, o mesmo objetivo. Se não em comum, se não tiver, não rola. Não Eu queria tem fazer como. uma brincadeira aqui, mas acho que não vai dar. Mas é tipo isso, né? Segura a ponta da garrafa aí, né? E você a bunda. Uhum. Puxa. É isso, né? É um isso. puta cabo de guerra quando vocês não têm o mesmo objetivo. Porque a nossa marmoraria é como a sua, é como a do outro. É igual, os problemas são os mesmos. E aí tem muita gente que fala isso pra gente. Nossa, como que vocês se dão bem? Eu adoro ver vocês brincando, porque... Mas é isso, a gente divide. Então, como o Adriano é emoção, então às vezes ele vem brincando, às vezes eu tô pé da vida, mas ele já me conhece, então ele já vem brincando, já faz uma pegadinha ali, outra, aí já dá uma Já relaxada. alivia. A parte da terapia ajudou muito a gente a entender um com o outro, então, eu já sei como é a forma de falar sobre isso com ele. E o que eu falo pro meu time é, não é agora que vai falar sobre isso, não é agora. Respira. E não é na minha muda. casa. As coisas da empresa são resolvidas aqui e as coisas de casa são resolvidas em casa. Ou no caminho. Mas eu não paro, eu não entro na sala do Adriano, olha, eu tenho que... a luz lá de casa, aconteceu isso. Jamais. Não. Então, a empresa é empresa, a casa é casa. Muito bem separado. E aí, a gente vai levando. Tem hora que a gente briga, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente liga um pro outro, que agora a gente tá separado, né? Como ele fica na fábrica, Separado eu fico de na loja. corpos, né? Bom avisar. Tô divorciado. Separados, Uma agora mulherada, eu fico nem no adianta showroom. ficar mandando mensagem pra mim que eu tô casado ainda. Marmoristas, nem pra mim. Eu não vou administrar a empresa de vocês. Aí, como eu fico na loja agora, então a gente não se vê mais como antes. E isso no começo foi ruim, né? A gente achou que ia ser top. Nossa, falei, agora eu vou ficar Você mais sente livre. falta. Sente. É ruim.
Às vezes é Ela ruim. fica na loja, eu fico na Você fábrica. sabe que a minha sala é só minha, né? Mas eu adoro quando a Mila senta do meu lado. E a gente treta. Porque a Mila tem uma dificuldade imensa em trabalhar em equipe. E principalmente quando a equipe sou eu. Isso é- Não. Terrível. Mas o brigar é muito gostoso, porque no fim. Depende, é pro né? bem. Me deu uma facada. A Mila não é dessa. Mas é pro bem, é pro crescimento, é pra gente atingir aquele objetivo. E aí a gente viu que também não tinha como a gente brigar desse jeito, não sendo dono da empresa. Aprendizado. Vai, contigo. Maior aprendizado de trabalhar em casal. E aí já emenda num conselhão aí. Cara, o maior aprendizado de trabalhar em casal é você respeitar o outro dentro daquilo que ele é, independente se ele é teu parceiro de vida ou não. Então eu respeito ela como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa, e separo tudo isso. A gente construiu, né? Isso aí não é fácil de fazer. Mas durante os anos, vendo as dores dos outros, a gente construiu e falou, cara, é este estilo de vida que a gente quer ter. Então a gente sabe quando é pra brincar, a gente sabe quando é falar sério, ela me cobra de maneira como sócia e me cobra de maneira como marido em horas certas do que foi combinado. Comunicação clara sempre. Nada de ficar enrolando, nada de ficar fazendo biquinho, não tem frescura. Um provocar o outro, a gente Nem grávida, viu? Ele me perdoa. esquece, pai. É o que é naquela hora, se é sócia, eu falo um pouquinho mais brando porque ela tá grávida. Mas se é pra cobrar, é pra cobrar. E eu também, se é pra ser cobrado, é pra ser cobrado. Então, dentro da empresa, em casa, sou marido, sou pai, cuido, trago docinho, quer mais o quê. E é dessa forma. Então, eu acredito que construir isso, se importar com a sua pessoa, principalmente se ela trabalha com você, se ela é sua companheira de negócio, é muito importante. Porque aí você não mistura. Sabe? Você não briga por nada, você briga por um objetivo em comum. Eu quero fazer um bate-bola agora, tipo de programa de domingo à tarde da televisão brasileira. Vai, Faustão. Vai, eu tô mais pra Rodrigo Faro, né? Vamos se respeitar. Pensa, gatinho. Ó, é a pergunta pros dois, tem que responder igual, né? As perguntas de casal é assim, não é? Comida preferida do casal. Valendo. Churrascaria. Carne, né? Ah, é, mas demorou. Tem que ser meio Não, 1, 2, 3, carne olhar e é- responde. é Não responde atrás do outro, tá fácil. Até aí tá certo, aí. Não é assim, né? Não, mas vai lá. Vai, A gente Vamos pede lá. iFood Vai, diferente. pra essa saber. aqui É. todo casal tem, e eu e a Mila e não tinha como errar. A música do casal. Ai, não, tem Do que Djavan. ele me cantava, que ele cantava pra mim. Ele te que é- cantava, tipo cantada Ele de me pedreiro? o Si, ele sempre cantou pra mim, a gente Uma ia, palhinha de gostava. Cid de Javan. Ai, Você disse que Ele é não cantor. sabe se não. Vai. E Mas tinha uma também- música que eu não sei o nome até hoje, que a gente entrava no carro e ele colocava. E na época da Galloper. Mas eu não lembro Tá o nome. sabendo que era... Não, eu não. Eu acho que era eu com o Eu outro não isso sou. aí. Com o outro. Tinha essa música também que eu gostava que ele Não gostava colocava. tanto, senão lembrava. Uma viagem do casal, essa até eu sei, hein? Uma viagem do Ai, casal. tá. Não, erraram. A próxima. Vai te catar. É a Grécia! Eita porra. Grécia, a Vocês próxima não viagem do vão falar, casal. eu vou- Não. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Meu Essa eu sonho sei. é a Grécia. Tá, bora. vai. Uma pedra, um mármore. Pode ser um mármore, um granito, um quartzito. Vai, os dois. Que vocês dois, tipo, nossa, esse a gente gosta. Os dois, não que cada um. Falando, a gente é Mano, a gente é muito diferente, Muito velho. diferente. Sério? Eu gosto. Nossa, vocês estão acabando com a minha vibe. Eu tinha que gosto- acabar isso aqui bonito. Mas tá louco. Eu não sou Mas esse nada do diferente. romântica. Nada. Nada Irmão, ruim. se eu Eu dou não tenho flores, nada ela enfia de no meu nariz, irmão. Me leva pra comer. Esse negócio de flor. Churrascaria. Abrir porta, essas coisas do carro. Vamos comer um Não. dry age hoje? Vamos. Entendeu? Top. A gente não tem nada dessas coisas. Não tem o dia que eu dei o primeiro beijo, o dia que eu comecei Não a lembra namorar. essas coisas? Não sou nada disso. Sério, eu Nem- lembro tudo. Se eu não Isso tu me lembrar. economiza, Sério? irmão. Você não tá ligado. É? Oh, Não, pra a gente quê? é bem Quem diferente. chorou no casamento? Eu. Ele. Puta, eu também fui. Ó, a Eu. Mila aqui, ó. Não Eu borra na chorei maquiagem de nem raiva fudendo. e ele chorou de me ver. Eu falei, meu Deus, como pode? Você né? chorou de raiva? Chorei porque o Porque tava casando, DJ mentira, não sacanagem. tinha... Sacanagem. O DJ tinha esquecido uma peça e eu tava pronta. E eu sempre tive horário. E aí eu tava atrasada com meus convidados. Eu fiquei puta, chorei Puta de da raiva. vida. Mas não de emoção. Mano, ó, que legal, hein? Não, depois dessa a gente vai encerrar o episódio. Gente, o prazer ter vocês aqui, tá? Eu tenho um carinho imenso. A gente tá trabalhando juntos há 3 anos. 3 anos. 3 anos já. E eu vi o quanto vocês evoluíram enquanto pessoas, enquanto profissionais. Essa mulher virou uma leoa. E eu tenho Virou. muita satisfação e prazer de poder contribuir com isso. E desejo muito sucesso para vocês enquanto um casal.
e enquanto casal à frente da Multiformas. Tá Valeu. bom? Obrigada. Obrigado, irmão. Obrigado por Um prazer. tudo. E o prazer é todo nosso. A gente é muito grato a tudo que você nos ajudou a conquistar, né? Nos ensinou, né? E nos ajuda ainda. E nos ajuda até hoje, né? Nos direcionando nas melhores coisas. Claro que é sempre uma troca, mas a tua habilidade, né? E o que você se propõe a fazer com os seus alunos e com as suas mentorias, que é realmente trazer uma nova oportunidade de empresa, né? Transformar uma marmoraria numa empresa saudável, numa coisa leve, numa coisa que dá vontade de acordar todos os dias e fazer acontecer. Isso aí a gente é muito grato por você estar todos esses anos com a gente e automaticamente, né, transformar, não só sendo parceiros de trabalho, né, mas a gente conseguir unir as nossas famílias e criar uma amizade linda entre nossas famílias. Sim. Então a gente só tem a agradecer a isso com você também. E eu queria deixar registrado aqui um agradecimento à minha linda esposa, a Dani. Eu falei que eu não ia deixar você chorar, mas eu quero deixar registrado, dizer Vou chorar. o quanto você é importante na minha vida, como esposa, como amiga, como sócia, né? Que é por você e agora, né? Ser grávida. Quem vem aí? Pela Antonella. Tá? Antonella. Isso aí é muita Você viagem e pra as Itália, a no- e pessoa a- volta com o nome italiano. E as nossas duas filhas aí são o que me fazem querer ser melhor todos os dias, como sócio, como empresário, como ser humano, como marido, como pai. E só tenho a agradecer a você e agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida. Te amo. Ficou Pra bonito que isso aí, Uau. hein? Caramba, Nossa, velho. obrigada. Caramba. Eu não sou de me expressar assim ao vivo, vamos dizer assim. Eu falo com ele, Mas eu daqui vejo os olhinhos cheios de lágrimas, tá? Eu tô vendo aqui. mas sou muito grata por tudo, por ele ser paciente, bondoso. O Adriano sempre se colocou no meu lugar ou no lugar de uma outra pessoa, né? E isso fica mais leve, né? Porque o fardo é grande, mas o fato dele saber levar muito bem, às vezes ter esse jeito dele de brincalhão, acaba deixando as coisas mais leves. Então, às vezes eu falo pra ele, falo assim, nossa, aquele Adriano de antes, hein, não tem mais. Então, eu sei que tem, né? Mudou um pouco agora a nossa rotina, a nossa vida, mas aquele fundinho ainda está lá. Então, legal. também sou muito grata pela amizade que a gente construiu fora o relacionamento. Então, sempre veio muito isso. Amizade e respeito é a base para vir as outras coisas. Então, também sou muito grata por você. Caramba, hein? Te Pô, amo. isso daí é uma evolução E pra ela, gente não parece. acabar nesse clima que eu também tô quase chorando, ó, eles que começaram a marmoraria sem ter organização nenhuma, pegando as pastinhas do Adriano, colocando no lugar até se tornarem donos de fato. Hoje eles têm ERP, CRM, daqui a pouco a gente vai implantar BI, os caras estão foda, estão voando. Então vocês estão vendo. Showroom né? novo, assinado por Showroom arquiteto. novo, top. tá, sei o Novo. quê. Parceria com a tal, sei lá, mula preta, mula... logo menos, logo menos. Já tá vendo isso? Nossa senhora. E aí isso aí tudo é uma mentoria. Vou vender meu peixe aqui, ó. Escaneia o QR Code e entra na fila, porque não tem vaga. São 12 Não vagas tem por ano e os alunos costumam renovar, porque é bom, então renova. Exatamente. Escaneia aqui, entra na fila de espera, a gente te aguarda lá, vai ser um prazer poder contribuir com a empresa de vocês também. Lá naquela câmera, nosso finalzinho de sempre, como é que é? O nosso hashtag marmorizou, você sabe, Você né, vida? sabe, né? Já Você achou assiste, né? 168 Tá episódios. inscrita no canal? Claro que eu sou. Graças Tá a Deus. Eu sou o que mais compartilha. Ia dar separação. Nós devíamos virar pra cá que ia brigar. Ia dar já. mesmo. Ia dar, viu? 1, 2, 3. Marmorizou. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado.